Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Liut Christian. Eu estava aqui lembrando da época que eu trabalhava em uma gráfica e todo dia era uma correria sem fim. Eu precisava desenvolver muitos projetos gráficos por dia e eu sempre bolava um jeito de automatizar a maioria dos meus processos. Eu não precisava fazer um panfleto, precisava fazer um cartão de visitas, um flyer, um folder. Hoje em dia muitas pessoas trabalham também com esse ritmo frenético. Você precisa matar um leão por cada dia, né? E às vezes são muitos leões que você precisa vencer. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar duas maneiras de como você pode automatizar o processo de criação de cartões de visitas. Nesse vídeo aqui a gente vai utilizar o Photoshop, então se você usa o Photoshop para criar cartões de visitas, com certeza isso aqui vai te ajudar bastante. O que a gente vai fazer é, primeiro, criar um template, um arquivozinho editável, que pode ser utilizado como modelo para você criar os seus cartões de visita com muito mais facilidade. E depois eu vou te ensinar também como você pode criar um action para automatizar algumas etapas do processo que a gente vai criar nesse cartão de visitas de modelo. O que eu vou te mostrar aqui é uma das maneiras com que eu faria isso, tá bom? Isso não é uma regra geral, é claro que você pode criar seus cartões do jeito que você quiser, mas a ideia aqui é te ajudar, te ensinar a utilizar novos recursos do Photoshop para que você consiga facilitar a sua vida. Se você ainda não conhece, antes de a gente começar esse vídeo aqui, aquela dica marota, né? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e confere os links para os meus cursos lá na Suite Criativa. Tem curso de Photoshop, acesse o link na descrição, conheça todos os meus cursos e venha aprender Photoshop de verdade lá na Suite Criativa comigo. E também é muito importante lembrar que eu conto com o seu apoio, dando seu joinha, compartilhando esse vídeo aqui nos seus perfis sociais. Dá uma conferida também aqui na descrição, que tem todos os links sociais do Clube do Design, grupo, fanpage, website, dá uma conferida aí na descrição. Vamos lá para o nosso vídeo. O que a gente vai criar nesse vídeo é, na verdade, um modelo, um template, um arquivo que vai conter todas as informações iniciais que a gente precisa, obrigatoriamente, para criar o nosso cartão de visitas. Isso vale também não só para cartões de visitas, mas para qualquer outro tipo de projeto que você vai desenvolver para impressão. Nesse arquivo que a gente vai criar, a gente vai ter as margens de segurança e de sangria, que você está vendo aqui agora. E a gente também vai adicionar uma camada extra que vai identificar para a gente qual que é a área de sangria que a gente tem disponível no nosso projeto do Photoshop. A gente vai aprender como fazer isso, tanto utilizando um documento pronto, ou seja, um arquivo que você abre e começa a desenvolver o seu cartão de visitas em cima dele. E também vou te mostrar como você pode criar um action, ou seja, uma ação para automatizar esse preparo aqui, adicionando a margem de segurança, que é essa linha guia mais para dentro do cartão, a sua margem do documento, que é essa linha guia mais externa, tá? Essa aqui seria a margem de corte. E aqui externamente o Photoshop vai indicar para a gente, seja com a cor vermelha, seja com a cor preta ou com outra cor, ele vai indicar para a gente qual que é a nossa área de sangria. Ou seja, tudo que está dentro dessa área de sangria, como você pode ver aqui, parte da cabeça da modelo na imagem, da feiticeira escarlate, se observa que fica fora, justamente na área de sangria, que vai ser a área que vai ser cortada. Então, quando isso aqui for para acabamento em uma gráfica, ele vai ser recortado aqui, olha, nessa posição, tá bom? Vai ter o corte aqui e prontinho, a gente vai ter o nosso cartão de visitas pronto, que no final das contas é isso aqui. Eu vou esconder aqui para você ver o resultado final. Seria mais ou menos isso aqui, olha só, deixa eu colocar aqui, prontinho. Nosso resultado final do cartão de visitas é exatamente essa imagem que você está vendo. Então eu vou fechar aqui esse documento e vou criar um novo documento, clicando aqui no Photoshop CC 2017. Isso está presente, na verdade, nas versões da Creative Cloud mais recentes. É só você clicar na opção New para criar o nosso novo documento. O Photoshop passou a permitir que você salve pré-definições do documento utilizando essa janelinha aqui de novo documento. Se eu não me engano, naquela janela antiga que abria só uma janelinha pequenininha no meio, ele também já permitia você salvar as suas pré-definições, tá? Então você pode salvar configurações iniciais de documento para criar eles mais facilmente, caso necessário. Eu vou apagar aqui esse que eu já criei e vou criar um novo do zero para você entender como é que eu fiz. Eu vou clicar aqui na opção Print e a partir da opção Print eu vou selecionar um tamanho qualquer, pode ser o A4, Letter, tanto faz. O que a gente vai fazer aqui é só pegar uma pré-definição pronta e aqui do ladinho a gente vai fazer as modificações que a gente precisa. O nosso projeto vai ser calculado em milímetros, você pode usar centímetros ou milímetros, tanto faz, dá na mesma, é só um zero a mais, né? E aqui a gente vai utilizar o tamanho da nossa tela de pintura, exatamente o tamanho total da área do nosso cartão de visitas, incluindo a área de sangria. Se você não sabe o que é sangria, eu recomendo que você dê uma olhada nos links que eu vou deixar aqui na descrição, explicando o que é sangria e para que ela serve. É muito importante você saber para que isso serve, tá bom?
Então o nosso cartão de visitas, por padrão no Brasil, muita gente cria cartões de visitas com um tamanho 90 por 50 centímetros, tá? 90 por 50 milímetros, aliás, que é 9 por 5 centímetros. Só que como a gente precisa adicionar a essa área justamente a área de sangria no tamanho total do nosso projeto, a gente vai configurar o nosso documento para ter 96 por 56 milímetros de tamanho, altura e altura, aliás. Por que 96? Porque eu tinha 90 e adicionando 3 milímetros de cada lado, eu tenho 6 milímetros. São 3 milímetros à esquerda e 3 milímetros à direita, que vai ser a minha área de sangria. A mesma coisa aqui embaixo, 56, eu tenho 3 milímetros em cima e mais 3 milímetros embaixo, vai dar 56 aí ao invés de apenas 50. Fazendo isso, já tenho o tamanho exato que eu preciso para o meu cartão de visitas, já prevendo a área de sangria, marcando aqui a opção para orientação paisagem. O restante das configurações você pode deixar como está, tá bom? A gente vai utilizar o sRGB mesmo, não tem problema, até mesmo porque eu já mostrei aqui no canal como é que funciona os propósitos de renderização e conversão de cores do Photoshop. Depois de fazer isso aqui, então depois eu vou criar um vídeo só falando sobre essas questões também, explicando em mais detalhes, mas por enquanto o que a gente precisa saber é isso aqui. No Photoshop você precisa, na verdade, criar em RGB o seu projeto, porque muitos filtros e efeitos só funcionam em RGB. Geralmente você só converte para CMYK quando finaliza o projeto, ou então habilita para visualização CMYK. Lá vou deixar linkado aí um videozinho onde eu mostro como isso funciona. Clicando então, definindo então as configurações do nosso documento, a gente vai clicar aqui nessa opção, olha, para salvar a nossa predefinição. Clicando ali você pode digitar cartão 96 por 56, cartão de visita, e aí você clica em Save Preset, tá? Isso aqui vai permitir que você salve exatamente essas configurações que você fez aqui. Ou seja, quando você criar um novo documento clicando aqui no New, você vai aqui em Saved e você já seleciona o que você salvou. E é só clicar aqui no Create e pronto, o seu documento já vai ser criado com aquelas configurações que você definiu. O que a gente vai fazer agora é preparar o nosso documento para que ele seja o nosso template. A gente vai fazer um documento principal, um documento de modelo que vai ser usado sempre que a gente precisar criar um cartão de visitas. E para fazer isso a gente vai primeiro clicar aqui no menu View e selecionar a opção New Guide Layout. O Photoshop, a partir das versões mais recentes, não precisa mais de plugin para você criar layouts baseados em grid ou em linhas guias. Antigamente você precisava instalar um plugin que chamava Guide, né, para criar esse tipo de resultado, mas agora no Photoshop você já encontra a opção New Guide Layout para criar layouts baseados em linhas guias. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desmarcar tudo que tiver marcado aqui em cima, deixando só o Preview marcado, e vamos marcar aqui a opção Margin, que vai criar várias linhas guias aqui nos 4 cantos do nosso projeto. Na verdade, são 4 linhas guias. A nossa primeira linha guia de margem vai ter exatamente 3 milímetros. Então você vai digitando 3 mm, dá um tab, 3 mm, outro tab, 3 mm. Ele vai ali em pixels, mas é só digitar 3 mm que você vai ter essa função aí em milímetros. Por que 3 milímetros? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é apenas delimitando a nossa área de sangria. Então a gente está adicionando ali 3 milímetros de distância da margem do papel até a área útil total do nosso cartão. Então essa aqui seria a nossa mancha de impressão que a gente chama. Na verdade não é mancha de impressão, né? Mancha de impressão é a área total. Essa aqui seria a área útil total do cartão, tá bom? Ou seja, a gráfica vai cortar exatamente aqui onde está essa linha guia. Quando ela cortar, seu cartão vai ter 90 por 50 milímetros. Depois de fazer isso, só clicar no OK e pronto. Você tem aí margens que configuram aí a sua área de sangria, delimitando então a sua área total do papel do cartão de visitas. Vamos repetir o processo mais uma vez, clicando em View e em seguida em New Guide Layout. A gente vai manter aqui a opção margem, desmarca tudo, tá? Mantém só o margem habilitado. E agora a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só utilizando uma medida diferente. A gente sabe, quando a gente cria esse tipo de projeto, principalmente cartões de visitas, a gente precisa deixar também uma margem de segurança. No link que vai ficar na descrição eu também explico o que é margem de segurança, tá? Então a gente tem 3 milímetros de sangria e eu vou deixar 5 milímetros de margem de segurança, ou seja, é a margem de segurança onde a gente delimita a área onde a gente pode colocar textos. Então, sempre que a gente for utilizar texto ou objetos importantes no cartão de visita, a gente deixa ele um pouquinho afastado da margem para evitar problema na hora de fazer o corte, tá bom? Dá uma conferida no texto aí para você entender direitinho. Então eu vou colocar 5 milímetros de margem de segurança. Lembrando que essa margem de segurança ela é baseada
na borda do papel, tá? Então a minha borda do papel é justamente onde a gráfica vai cortar, aqui é o limite da borda, ela vai cortar aqui e aqui eu tenho a sangria. Então eu preciso calcular 3 milímetros e deixar mais 5 milímetros de distância. Então para isso a gente vai configurar aqui a nossa margem com 8 mm. Então é só digitando 8 mm, 8 mm, 8 mm, então 5 mais 3 dá 8, a gente vai ter aqui 5 milímetros de margem de segurança, ok? Então nessa área que ficou aqui, vou clicar no ok, essa área aqui que é a área que a gente chama de área segura, é essa área menor, aqui a gente tem a margem de segurança e aqui a gente tem a área de sangria, isso tudo a gente precisa do cartão de visitas para fazer um projeto bem legal, bem consistente e seguro, né? Evitando que elementos importantes fiquem muito próximos da borda do papel. Agora a gente vai criar um efeitozinho visual para marcar a nossa área de segurança. A gente já podia parar por aqui, na verdade, porque você já tem a área de segurança limitada aqui, então você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora. Mas para deixar o projeto mais bacaninha, mais completinho, vamos fazer, tá bom? Vamos pegar aqui a ferramenta de seleção retangular, pressionando o M no teclado. A gente vai abrir uma seleção, tá? Certifique-se de que está tudo zerado aqui em cima. A gente vai abrir uma seleção pegando aqui do lado de fora mesmo, clicando e arrastando, até a outra extremidade do lado de fora mesmo. Isso vai fazer com que o nosso retângulo, a nossa prancheta, né? A nossa tela de pintura fique totalmente selecionada. Você pode fazer isso também, dando um Ctrl D aqui para tirar a seleção. É só pressionar Ctrl A que você já faz a mesma coisa, tá bom? Nem precisa pegar a ferramenta de seleção retangular. Dá um Ctrl A que ele seleciona toda a nossa tela de pintura. Em seguida a gente vai clicar com o botão direito. Agora é importante você ter uma ferramenta de seleção habilitada. Clica com o botão direito e seleciona a opção Transform Selection. Essa opção também pode ser selecionada clicando no menu Select e aqui você tem a opção Transform Selection. A opção Transform Selection vai permitir que a gente faça transformações na seleção, tá? Isso é importante. A gente não vai mexer na nossa tela de pintura nem nos objetos na tela, mas sim transformar a seleção. Em seguida a gente vai aqui no painel de controle, selecionar onde está 96, a gente vai diminuir aqui, olha, colocar 96 menos 3 milímetros. Deixa eu ver se... eu acho que ele não vai deixar. Vou colocar aqui, em vez de 96, colocar logo os 90 milímetros. 90 por aqui 50, tá? A gente vai configurar então a nossa seleção para ter 90 por 50 milímetros, exatamente o tamanho do nosso cartão de visitas, menos a sangria. Pressiono o Enter para confirmar, prontinho. Pressiono o Enter novamente para confirmar a alteração na seleção. E em seguida a gente vai inverter essa seleção, porque eu não quero selecionar a parte de dentro do cartão. Eu quero selecionar as bordas, ou seja, a minha área de segurança, minha área de sangria, aliás. Pressionando o Ctrl Shift I, você inverte a seleção. É só clicar aqui no Select e selecionar a opção Inverse, olha só, Ctrl Shift I que dá na mesma. Invertendo a seleção, a gente vai clicar aqui embaixo para adicionar uma nova camada de ajustes e vai selecionar a opção Solid Color. Como eu tinha uma seleção já previamente criada antes de colocar a minha camada de ajustes, o Photoshop vai inserir a camada de ajustes e vai adicionar uma máscara nessa camada, delimitando exatamente a área selecionada. Ou seja, quando eu mudar a cor da minha camada de cor sólida, Solid Color, apenas a área que estava selecionada vai ser modificada, justamente porque a máscara criada vai delimitar essa área. Depois é só clicar no OK e pronto. Para fechar, você pode mudar aqui o modo de mesclagem. Não vou nem mudar, vou deixar normal mesmo. Vou colocar aqui 10 mm, pressionar o Enter e olha só, a gente tem esse resultado, o nosso projeto de cartão de visita. Você pode selecionar essa camada de ajuste aqui da nossa área de sangria e aí você dá 2 cliques aqui, muda o nome para sangria, pronto, e aí você pode bloquear ela. Ficando a sua camadinha bloqueada, você vai selecionar a camada de background e vai criar uma nova camada vazia. Eu vou mudar o nome dessa camada vazia para ponto de partida. Você pode colocar o nome que quiser, pode nem criar também se não quiser. E pronto, você tem o seu projeto, o seu template do seu cartão de visita criado. O que a gente precisa fazer agora é só tomar alguns cuidados na hora de salvar esse projeto. Eu vou dar um Ctrl Shift S e vou salvar aqui na minha área de trabalho, que eu já criei uma pastinha template. E vou salvar por cima desse aqui que já existia, tá? Colocar o nome cartão de visitas 96 por 56 e clicar aqui no salvar. Depois de fazer, deixa eu dar um botão direito aqui, que ele está somente leitura, salvar por cima dele, prontinho. Depois de a gente salvar esse template, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui o Photoshop, vou abrir a minha pastinha aqui na área de trabalho, template de cartão de visitas, e no Windows, o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito sobre esse cartão de visitas, sobre esse arquivo, e aqui em propriedades a gente vai marcar a opção somente leitura. A opção somente leitura vai proteger esse nosso documento contra gravação, ou seja, eu não vou conseguir salvar esse documento
não vou conseguir salvar alterações desse documento. Isso vai evitar que eu perca o meu template caso eu esqueça, né? Eu estou lá criando o cartão de visitas lá boladão, de repente dou Ctrl S e acabe perdendo o meu template. Marcando então somente leitura, vou clicar no OK e pronto. No Mac, eu não faço ideia como é que funciona, como é que faz esse tipo de bloqueio, mas se você é usuário de Mac, dá uma pesquisada aí no Google que você descobre facinho, isso se é que você já não sabe, né? Depois então de marcar o documento como somente leitura, eu vou dar 2 cliques e pronto. Isso aqui é o que a gente precisa, gente. Isso aqui é o que a gente chama de template, tá? Ou de modelo. Muitas gráficas utilizam esse tipo de template, né, de modelo, para que você possa criar os cartões de visitas, os projetos dentro dos limites do fluxo de trabalho daquela gráfica. E o que você pode fazer? No Photoshop posso dar um Ctrl, ponto e vírgula para exibir ou ocultar as minhas linhas guias, tá? E aqui eu tenho meu template pronto. Tudo que eu preciso fazer agora é selecionar a camada ponto de partida e começar a criar o meu cartão de visitas. Como é que eu faço isso? Posso colocar aqui uma imagem, clicando aqui em File, Place Embedded. Eu vou pegar aqui aquela mesma imagem, colocar aqui a imagem do Homem de Ferro, prontinho. Colocar aqui no cantinho. Você observa, claro, que a sua imagem precisa tocar a parte de cima da sua prancheta, da sua tela de pintura, porque você precisa deixar a imagem extra aqui na área da sangria, colocar aqui, dar um Enter, e a partir daí a gente pode ir criando o nosso cartão de visitas à vontade, tá bom? A gente poderia, na verdade, nomear, né, a própria camada background como nosso ponto de partida, já que a gente vai sempre selecionar ela quando for adicionar uma camada abaixo das demais. Olha só, coloco aqui, pego aqui a camadinha da imagem, pressiono o T para ativar a ferramenta de texto, e aqui no texto vou colocar aqui um tamanho 12, clicar aqui na tela, isto é um texto. Ok, isso aqui é só um exemplo, tá? Claro que esse texto aqui não tem nada a ver. E olha só o resultado, posso dar um Ctrl, ponto e vírgula para esconder as minhas linhas guias. E olha aí, eu tenho meu cartão de visitas, incluindo a minha área de segurança, que é essa área maior, que é a minha margem de segurança, e também a minha sangria. E aí depois que você adiciona texto aqui no seu documento, vou dar um Enter aqui, vou colocar aqui mais texto, tá? Texto bem loucão aqui. Tá tudo em maiúsculo, né? E aí você gostaria de ver como é que vai ficar o seu projeto sem a sua sangria, sem a sua área de sangria. O que você pode fazer é só pegar aqui a camada onde você tem a sangria, claro que você precisa desbloquear ela, e você muda a cor desse objeto aqui, deixa eu aumentar aqui a opacidade para 100%, você muda a cor vermelha dando 2 cliques sobre essa cor, e você utilizando o conta-gotas, que é habilitado automaticamente quando essa janela se abre, você clica aqui no plano de fundo do Photoshop. Pronto, isso vou deixar essa camada exatamente com a mesma cor do plano de fundo, olha só. Você tem uma pré-visualização do seu projeto exatamente como ele vai ser antes de você, sem a área de segurança, na verdade, sem a sangria, depois que ele for recortado, beleza? O que a gente fez aqui, na verdade, é só preparar um template, um documento que pode ser usado para você ter um ponto de partida para criar os seus cartões de visitas mais rapidamente. Se você tentar salvar esse cartão de visitas dando um Ctrl S, olha só o que acontece, o Photoshop não vai deixar. Você precisa então dar um Ctrl Shift S para salvar uma cópia desse projeto, ok? Dessa maneira você mantém sempre o seu template intacto. Mas essa é apenas uma das maneiras de você criar esse tipo de resultado. Se você não quiser trabalhar com arquivos de modelo ou arquivos de template, você pode também criar actions que vão facilitar a sua vida na hora de você criar esse tipo de resultado. Tudo que a gente vai fazer é repetir o mesmo processo, só que a gente vai gravar uma ação memorizando tudo que a gente fizer. Eu já fiz alguns vídeos sobre actions aqui no Clube do Design, vou deixar um link aqui na descrição e no card para você ver como funciona, mas a gente vai criar então uma ação para criar o que a gente precisa. Vou fechar aqui meu projeto, clicar em não, clicar aqui em New e selecionar aqui a minha predefinição, tá? O meu cartão de visita que eu já salvei, prontinho. O que a gente vai fazer agora é clicar no menu Window e abrir o meu painel de Action, painel de ações. Nesse painel de ações, a gente vai criar um processo automático, muito utilizado nos aplicativos Adobe, como Photoshop ou Illustrator, que são as ações. A gente vai gravar tudo que a gente vai executar a partir de agora e depois a gente consegue executar essas gravações para automatizar os processos no Photoshop, tá bom? Então a gente vai criar primeiro, ele vem com esse grupinho aqui, Default Actions, que são as ações pré-definidas. Eu vou recolher aqui esse grupo e vou tirar a seleção clicando aqui dentro do painel. Eu vou clicar aqui nessa pastinha embaixo para criar um novo grupo, que eu vou chamar de Minhas Ações, onde eu vou salvar as minhas ações personalizadas e vou clicar no OK. Como é um novo grupo criado, eu vou criar agora uma nova ação, clicando aqui embaixo nesse ícone de folhinha, de página, né? E eu vou dar um nome para esse action como Preparar Cartão 96 por 56, tá bom? O set Minhas Ações, eu vou deixar Minhas Ações, que é onde ele vai ser salvo. E aqui o Function Key você pode colocar uma tecla de atalho. Eu não vou colocar agora, eu vou colocar depois só. Clique em Record a partir desse momento
Você observa que esse botãozinho vermelho aqui de REC, né, tá gravando, vai ficar aceso, e a partir de agora tudo que você fizer no seu projeto vai ser gravado. Eu vou deixar a janelinha de ações aqui aberta para você ir vendo que ele vai gravando tudo que eu fizer, beleza? Então vamos começar clicando aqui em View, New Guide Layout, desmarcar todas as opções e marcar só o Margin, e aqui ele já pegou, na verdade, a minha última configuração, que foram os 8 mm, então eu vou dar um OK. Observa que ele gravou a ação aqui. Depois eu vou clicar em View novamente, New Guide Layout, e agora eu vou colocar a minha área de sangria, 3 mm, aí tá 3 pixels, né? 3 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm, pronto. E aí é só clicar no OK e pronto, ele vai criar novamente, vai armazenar o que eu acabei de fazer ali no Action. Em seguida a gente vai criar a nossa seleção, pegando aqui, dando um Ctrl A na verdade, né? Pode só dar um Ctrl A, ele vai dar um selecionar tudo, já vai selecionar a sua seleção, e aí você clica aqui, olha só, em Select, Transform Selection, e aqui a gente vai mudar 90 mm por 50 mm, só estou repetindo as mesmas ações que eu já fiz anteriormente, confirmo, em seguida a gente vai inverter a nossa seleção, dando um Ctrl Shift I, prontinho, fazendo a seleção inversa, a gente vai clicar aqui embaixo para adicionar uma nova camada de cor sólida, colocando aqui a cor vermelhinha, dando OK, diminuindo então a opacidade dessa camada para 10%, eu vou bloquear ela, deixa eu mudar o nome primeiro, né? Colocar aqui Sangria, pressionar o Enter, Sanfria foi ótimo, Sangria, depois eu vou bloquear essa camada, e em seguida vou mudar o nome da camada Background para ponto de partida, só dar 2 cliques lá, e clicar no OK e pronto. E isso é só, é tudo que a gente precisa fazer. Como eu dei 2 cliques na camada, ele acabou desbloqueando ela, então eu vou bloquear ela de novo. E isso é só, é tudo que a gente precisa fazer. A partir de agora eu posso dar um stop aqui para finalizar a gravação do meu Action e pronto. Tudo que eu gravei, essas ações que foram memorizadas, podem a partir de agora ser reproduzidas automaticamente. Como é que você pode fazer isso? Vamos ver como é que funciona. Eu vou fechar aqui o documento, vou clicar aqui em New, selecionar aqui o que eu salvei, clicar aqui para colocar o cartão de visitas e clicar em Create. E agora eu vou pegar aqui, olha, a ação que eu gravei, tá expandindo aqui as minhas ações, pegar aqui o preparar cartão de visitas e vou clicar no Play. Olha o que vai acontecer. O Photoshop executa tudo que eu fiz automaticamente e ele já vai preparar meu cartão de visitas para mim. A partir de agora, é só pressionar o T, ir colocando as minhas informações de texto, enfim, fazer todas as modificações que a gente já sabe, é só começar a criar o seu cartão de visitas efetivamente. A gente pode fazer ainda é adicionar a esse Action um atalho de teclado. Assim, sempre que você for criar um cartão de visitas, é só pressionar um atalho de teclado e ele vai executar as ações automaticamente. Para isso, você seleciona o Action aqui no painel de ações, clica aqui nesse menuzinho que a gente chama de menu Layout e vai selecionar aqui a opção Action Options. E aqui você vai selecionar em Function Key a tecla de função que você quer. Eu vou colocar Shift F2, ou seja, marca o Shift e o atalho de teclado F2. É só clicar no OK e pronto. A partir de agora, eu vou clicar aqui para fechar, criar um novo documento, Saved, Create, e aí olha só, dá um Shift F2, prontinho, o Photoshop já fez tudo o que eu queria, beleza? E aí é só você criar o seu cartão de visita, aqui você pode salvar o documento por cima, porque você fez um documento novo, na verdade, né? Pode salvar sem problema nenhum, sem precisar se preocupar com o template que a gente salvou aqui na outra pasta, e você tem então tanto um documento de template, que pode ser utilizado para você começar a criar seus cartões de visita mais rapidamente, quanto um Action que vai preparar o seu documento para que você possa criar o seu projeto com margem de segurança e com área de sangria. É óbvio que o que eu te mostrei aqui você pode expandir para outros tipos de projetos, para outros tipos de materiais que precisam de uma configuração prévia, né? Que geralmente dá um pouquinho de trabalho, você precisa ficar fazendo isso toda vez que você vai criar um novo documento? Não, né? Não precisa. Cria um Action e não cria um documento de template, salva lá como somente leitura e você já tem um ponto de partida para você começar os seus projetos. Como eu sei que você vai ficar na dúvida de como é que você vai finalizar esse cartão de visitas com esse template, é muito fácil. O primeiro cuidado que você tem que tomar antes de fechar o arquivo para enviar ele para uma gráfica, para impressão profissional, é você remover a camada da sangria. Você pode simplesmente esconder ela também, que já resolve, tá? Eu fiz aqui um modelo um pouquinho diferente, só para a gente ter aqui a área de texto, tá? Você observa que é exatamente o mesmo arquivo. E aí, o único cuidado que você tem que tomar é de esconder ou de remover a camada onde você tem a sangria, beleza? Fazendo isso, você remove essa área vermelhinha ali ao redor do seu cartão. Depois você vai dar um Ctrl Shift S para salvar isso aqui. Eu vou salvar em cima desse documento chamado Teste 1 aqui. E você vai mudar o formato para Photoshop PDF. É só clicar em salvar,
vou clicar aqui sim para substituir, e aqui na janelinha de PDF do Photoshop você muda para o padrão PDF X1A. Um adendo aqui muito importante é que você precisa conversar com a gráfica que vai rodar o seu material, porque eles podem utilizar um padrão mais recente, tá? O PDF X1A é um padrão bem antigo, ele ainda é utilizado por muitas gráficas hoje em dia, até mesmo porque a maioria dos equipamentos de gráfica dura décadas, né? Então eles geralmente podem ter um fluxo de trabalho que ainda utiliza PDF X1A, mas sempre converse com a sua gráfica para saber qual que é o padrão PDF que eles preferem. Depois então de selecionar aqui o PDF X1A 2001, é só isso que você precisa fazer, é só clicar no salvar e pronto, você vai ter um PDF prontinho para impressão. E aí tudo que você precisa fazer é pegar esse seu PDF, vou colocar aqui, olha, esse PDF que a gente salvou, e enviar ele para a gráfica, olha só, o resultado vai ser exatamente esse aqui, olha só. Aí você me pergunta, Lilt, mas não dá para ver a área de sangria nesse meu projeto. Não se preocupe, tá? Quem é responsável por fazer a adição de marcas de corte é o arte finalista da gráfica ou a pessoa que prepara as chapas para impressão. Tudo que você precisa fazer é preparar o seu projeto e, claro, tomar cuidado para que ele tenha a área de sangria, pelo menos a quantidade, aí uma quantidade mínima de área de sangria, isso também pode ser indicado pela sua gráfica. No nosso caso é 3 milímetros. E o que você vai fazer? Você vai mandar isso para a sua gráfica, para imprimir, e você vai dizer, olha, esse cartão de visitas tem uma área de sangria de 3 milímetros. Pronto, é só isso que a gráfica precisa saber. Porque normalmente as gráficas utilizam aplicativos próprios, aplicativos proprietários, geralmente, do próprio equipamento de impressão, para fazer a imposição, ou seja, distribuir esses cartões de visitas nas páginas, e adicionar marcas de corte, tá bom? Geralmente é o Preps, ou então, por exemplo, o SignaStation, que é da Heidelberg. Então são aplicativos específicos para fazer imposição e trabalhar aí fluxo de impressão utilizando o PDF. Dá para fazer isso também no Acrobat. A gente tem o Acrobat Pro DC, inclusive tem até uma playlist aqui no canal sobre o Acrobat, dá uma olhadinha aí no começo aí do canal, na página inicial do canal. E muito provavelmente quando você vai adicionar isso no Acrobat, você pode fazer assim, olha, você pode abrir aqui o Acrobat e aqui em Tools você vem aqui na opção de impressão, chamada Print Production, é só você baixar aqui, meu painel tá aqui do ladinho também, é só clicar aqui no Print Production, ele vai abrir o seu documento com essas ferramentas aqui do lado. Basta que você clique primeiro na opção Set Page Boxes, onde você vai configurar qual que é o limite de sangria do seu documento. Nessa janelinha você vai selecionar aqui embaixo em Apply To, você vai clicar e selecionar a opção Bleed Box, e aqui você vai colocar exatamente os 3 milímetros de sangria que você configurou lá no Photoshop. E aí você vai clicar no OK. Prontinho, depois de fazer isso, é uma linha imaginária, ele não vai exibir essa linha para você. Você vai clicar aqui em Add Printer Marks, isso vai permitir que você adicione agora as marcas de corte. E você vai clicar aqui em Bleed Marks, que foi justamente as marcas que você adicionou, né? Acabou de configurar. Se tiver tudo marcado, você clica aqui para desmarcar. Marca o Bleed Marks, você pode configurar aqui um padrão diferente, vou deixar o padrão normal, vou só diminuir aqui a espessura e clicar no OK. Fazendo isso, ele vai te avisar que essa opção não pode ser desfeita, não dá para dar Ctrl Z, é só clicar no Yes. Ele vai te dizer aqui que a sua página, o seu documento é muito pequeno para colocar as marcas de corte. E ele te orienta a expandir a área do seu documento utilizando o Crop Box, tá bom? O Crop Dialog. Mas a gente não vai fazer isso. Clicando no OK, ele já vai adicionar as marquinhas ali pra gente, embora elas fiquem bem pequenininhas, ok? E é isso, pronto. Você tem um arquivo em PDF no padrão X1A com marcas de corte adicionadas no Acrobat. É só dar um salvar e pronto, o seu PDF está aqui prontinho para você mandar para impressão. Mas não se preocupe, geralmente você só precisa mandar o arquivo em PDF mesmo, daquele jeitinho que a gente salvou no Photoshop. Quem adiciona as marcas de corte é a gráfica, porque ela pode ajustar, fazer alguns ajustes lá na hora da imposição, dependendo do fluxo de trabalho dela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você tiver sugestões para novos vídeos ou tiver alguma dúvida, é só utilizar os comentários aqui embaixo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, a gente se vê no próximo. Um forte abraço, tchau, tchau!